É sempre edificante nós escutarmos testemunhos em diversas áreas, né? Diversas áreas, Deus abrir, Deus romper, Deus transformar, né? E Deus, Ele pode todas as coisas, amém? Então nós andamos em cima de princípios e o Senhor, Ele respalda a sua palavra. Então hoje nós temos um tema, último culto do ano. Nós vamos estar falando do ano novo, novo tempo ou tempo novo, amém? Quem é que acredita nisso daí, amém? Você acredita, você tem que pegar isso aí sobre a tua vida, você tem que aproveitar quando o Senhor, Ele libera esses tempos proféticos sobre o nosso coração, sobre as nossas vidas, e você conseguir absorver essa palavra aí no seu coração e praticar ela na sua vida, na sua casa, e ver o efeito disso daí, amém? Então, nós estamos no último culto do ano, e eu estou muito empolgado para aquilo que o Senhor vai estar fazendo nessa noite. Eu sinto desde o início do culto realmente um liberar do Espírito Santo. Você que está aqui no nosso meio, você realmente veio aqui, você vai receber algo de Deus nessa noite aí no seu coração. Então você pega isso mesmo, absorva tudo isso que o Senhor vai estar liberando aí sobre a tua vida, não deixa escapar nada, amém? Gênesis 31, do 17 ao 18, diz assim: Jacó se preparou para voltar a Canaã, onde morava Isaque, o seu pai. Fez com que os seus filhos e suas mulheres montassem os camelos, ajuntou tudo o que tinha e partiu, levando todos os animais que havia conseguido com seu trabalho na Mesopotâmia. Amém? Nós vamos estar falando um pouco, então, sobre esse tempo específico na vida de Jacó, né? Jacó, né, o Deus de Isaque, não, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Jacó nasceu com uma promessa aí sobre a sua vida, né? E a vida de Jacó foi uma vida meio turbulenta, vou dizer assim. A vida de Jacó foi uma vida meio enrolada, cheio de entraves em diversas áreas da vida de Jacó. Desde a nascença de Jacó, né? Jacó já nasceu pendurado, né? Junto com seu irmão Esaú, já saiu pegando no calcanhar dele, no meio daquela família, daquela casa. Jacó era o filhinho, digamos assim, mais amado pela sua mãe, e Esaú era o mais amado pelo seu pai, né? E todo esse contexto familiar da vida de Esaú, da vida de Jacó, perdão, a gente percebe esses desafios, esses entraves, né? A família dele, por mais que o seu pai, Isaque, era um homem que havia um respaldo, havia uma promessa de Deus sobre a vida dele, a gente percebe que ele era um lar disfuncional. Não era muito, talvez, diferente dentro dos nossos lares, das nossas casas, né? Apesar de nós termos a presença de Deus, erguermos um altar na nossa família, nós temos desafios, né? Tem coisas dentro do nosso lar que fogem daquilo que deveria ser fundamentado diante da palavra, né? Para nós, como cristãos, tem que ser isso anormal, não normal, tá certo? Mas acontece algumas coisas que não tem muito a ver com o que a palavra de Deus ela nos ensina. A gente percebe mentiras dentro do lar de Jacó. A gente percebe aquele desafio ali da sua mãe, pedindo para ele mentir e a promessa ser roubada, né, do seu irmão Esaú. Nós percebemos ali também a questão dos desafios que ele teve de relacionamentos, não só com o seu pai, mas também a gente percebe com o seu sogro, a gente percebe com os filhos do seu sogro, a gente percebe, Jacó tinha 2 mulheres e também era um desafio, se uma já é desafiador, né, irmão? Imagina 2 mulheres, elas tinham uma guerra ali com eles, era um desafio ali também. Nós percebemos ali também que ele precisava viver fugido, porque ele tinha brigado com seu irmão Esaú, e Esaú queria matar ele. Havia uma risca familiar grande que Jacó
teve que sair fugindo. É muito nome, meu irmão. Se eu errar, você pode gritar, vai se achando aí, tá comigo, tá? Jacó teve que sair fugido porque ele roubou a promessa, viu toda aquela turbulência ali, e teve que fugir porque o seu irmão estava completamente preparado para causar o mal dele, né? Então também a gente percebe que como ele enganou, ele também começa a ser enganado pelos outros. O sogro dele enganou ele. Imagina, ele trabalhou 7 anos para conquistar a mulher que ele amava, Raquel. Quando ele está no meio da festa, né? Se alegrou demais com festa. Quando ele acordou, quem estava do lado dele dormindo era Lia, não era Raquel. O sogro fez ele casar com outro. Depois teve que trabalhar mais 7 anos para conquistar a mulher. O sogro dele trocou o salário dele 10 vezes. Então a vida dele não foi uma vida fácil, né? Mas ele teve posições. E nós vamos ver que quando ele se posicionou, ele teve viradas de chaves na vida dele. Ele teve ciclos e tempos a qual ele mudou, que marcaram a trajetória e a jornada da vida dele. Porque ele se posicionou no tempo correto. E nós sabemos que a nossa vida, apesar dos entraves, apesar dos desafios, das questões que acontecem no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com as pessoas, o que vai determinar nós sairmos de ciclos e entrarmos em novos ciclos, sairmos de estações de tempos e entrarmos em novos tempos, sairmos do deserto e entrar em Canaã, é a partir da intimidade que nós temos com o Espírito Santo nesse romper de Deus. É da nossa relação com Deus através da nossa vida de oração, da nossa vida de jejum, da vida da palavra de Deus, meu irmão. Sem palavra de Deus sobre as nossas vidas, nós vamos viver uma vida de ativismo, uma vida baseada na força do braço, uma vida sem conquista, uma vida vivendo no deserto, mesmo estando dentro da igreja. São coisas que não rompem na nossa vida. E não é porque a culpa é de Deus, tá certo? E não é porque a culpa é dos demônios. A culpa é pela nossa falta de coragem, de intrepidez, de princípio. Amém? De andar do que a palavra de Deus nos diz e praticar isso na vida. A gente percebe ali que na vida de Jacó, né? Faltou várias coisas. A gente percebe nessas questões de relacionamento, desses enroscos que ele teve de relacionamento. A gente percebe o jogo de engano com o seu irmão. Seu irmão chega cansado lá certo dia, e Jacó está fazendo uma lentilha. O irmão dele chega cansado da caçada, louco de fome. Faça as coisas quando você está com muita fome, com muita necessidade aí, né? E daí ele sentiu aquele cheiro. Daí, meu irmão, consegue um pouquinho que eu não vim perguntar um pouquinho de tirar o estou. Mas eu quero a tua promessa. Ele olhou assim e disse: me dá essa lentilha, porque eu vou lá. Promessa foi a maior burrada que ele fez. Houve engano, houve persuasão ali naquele relacionamento. Depois a gente percebe que o Jacó rouba outra vez, engana outra vez o seu irmão. Nós percebemos ali também essa relação totalmente enrolada com seu sogro, né? Labão era o nome do sogro dele. E ele foi fugido para a casa do sogro lá e só enrolou a vida por um bom tempo, né? Então por que nós estamos trazendo sobre a vida de Jacó, meu irmão? Lê depois, medita lá em Gênesis 28, 29, 30, 31. Ali você vai encontrar a história de vida de Jacó. Eu quero dizer algo: se deu certo, meu irmão, na vida de Jacó, vai dar certo na sua vida também, entendeu? Porque a vida de Jacó é uma vida que teve bastante complicações, mas houve um tempo de mudança.
Fala comigo aí, mudança. Houve um tempo de mudança na vida dele. Quando ele mudou ali da questão da Mesopotâmia e ele foi para Canaã. Ele teve que partir para um novo tempo. Ele teve que romper laços. Ele teve que sair de lugares ali e receber novos desafios na vida dele. Ele teve que entender que certos lugares já não pertenciam mais a ele. Certas atitudes ele não poderia estar agindo daquela forma, senão ele não iria sair de toda aquela situação e de todo aquele lugar. E não era uma decisão fácil que ele teria que ter. Gênesis 31:18, ele diz assim, ó, juntou tudo o que tinha e partiu. O primeiro ponto que nós aprendemos aqui com a vida de Jacó é decida partir para algo novo. Você tem que ter uma decisão do seu coração, uma predisposição em querer viver algo novo, de olhar para algo novo, de ser corajoso para dar os passos nesse algo novo. Entenda algo: Deus não vai fazer tudo por você. Os anjos não vão fazer tudo por você. As pessoas não vão fazer tudo por você. Ninguém vai fazer tudo por você a não ser você mesmo. Se você não decidir, se você não querer algo novo, se você não querer sair desse lugar, se você não posicionar, não adianta. Não adianta culpar os outros, não adianta nós nos vitimarmos, não adianta olharmos para o nosso passado triste, porque nos feriram, um dia passaram a perna em nós, um dia falaram mal da gente, um dia não agiram legal, um dia me pagaram bem com mal. Não adianta. Você tem que decidir. Você tem que querer algo novo. Você tem que ter expectativa em algo novo com Deus. Você tem que querer mudar. Querer mudar. Você tem que querer sair desse lugar. Tem que querer sair, meu irmão. Tem que querer mudar. Tem que querer, sabe, deixar coisas para trás para experimentar as coisas novas em Deus. Se você gosta da sua vida assim, você vai viver de maneira muito superficial de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Parece que a gente quer, como dizia no Chaves lá, evitar a fadiga, né? Vocês lembram disso daí? O carteiro Jaiminho? Queria evitar a fadiga de qualquer custo. Você olha assim, vai dar muito trabalho mudar. Eu vou ter que trabalhar mais. Eu vou ter que semear mais. Eu vou ter que pedir perdão. Eu vou ter que me arrepender. Eu vou ter que largar o pecado. Dá muito trabalho mudar, então eu vou ficar assim. Eu vou viver dessa maneira. Mas Jacó, ele decidiu. Deus, ele falou através de Jacó que o tempo dele, ele deu um sonho para ele que o tempo dele já tinha cessado ali. Ele trouxe para Raquel, trouxe para Lia, e automaticamente ele já agiu. Gênesis 31:38 diz assim, ó, durante os 20 anos que trabalhei para o Senhor. Olha só, Jacó estava há 20 anos naquela situação com o sogro dele. 20 anos. Quanto tempo que você está nesse ciclo, nesse deserto aí? Quanto tempo para que você não experimenta coisas novas em Deus? Quanto tempo que você não desfruta das bênçãos, das promessas, daquilo que Deus diz que é uma vida com abundância? Quanto tempo que parece que é só na vida dos outros e nunca é na sua vida? Quanto tempo que nós estamos vivendo esses ciclos, sabe? Tem gente que parece que vai, mas não vai. Parece que vai ser o ano, mas não é. Parece que as coisas vão mudar, mas não
mudam. Por quê? Porque não houve decisão verdadeira, sabe? E a decisão, ela tem a ver com constância. O que você decide, você tem que ser homem e mulher para ir até o fim. Tem que querer mesmo. Você não acha que as coisas acontecem fácil na vida dos outros? A gente tira assim: se eu nascesse em outra família, se eu nascesse com dinheiro, estaria tudo resolvido. Se eu não tivesse passado por isso, estaria a minha vida resolvida. Não vai estar nada. É muito simples a gente olhar para a vida dos outros. O cara nasceu lá, o cara é milionário. Meu irmão, você acha que o milionário não trabalha? Larga lá no YouTube lá, hábitos de um milionário. Vai acordar às 4 da manhã, vai acordar às 5 da manhã, vai viajar para tudo que é lado, vai trabalhar, vai investir, vai estudar. Não, mas a gente quer a vida, quer o status, mas não quer pagar o preço de nada. Meu irmão, se você não pagar o preço de nada, é muito, sabe, é muito fora da curva você querer viver outras coisas. Se você não se dedicar à sua vida, a sua principal coisa que você tem que se dedicar na sua vida, o seu primeiro lugar, o que a Bíblia diz, buscar o reino de... É o primeiro lugar, é a disposição do nosso coração. Mas muitas vezes está em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto, em sexto, e daí a vida não anda, e não vai andar mesmo, não adianta, não tem uma oração forte aqui que vai mudar a sua vida. Por quê? Porque precisa de você mudar. Deus já falou para você. Você sabe o que precisa se posicionar. Você sabe que precisa estabelecer um altar de adoração. Você sabe que precisa orar, que precisa ler a Bíblia, que precisa servir ao Senhor, que precisa cumprir o propósito de Deus. Mas daí você não quer. E você não é obrigado. Amém? Ninguém aqui é obrigado a nada. Deus não. Se Deus quisesse nos obrigar, estaria todo mundo, né? Mas aí não tem como nós queremos coisas novas em Deus. Deus me abençoa com essa porta. Deus faz isso na minha vida. Deus isso e aquilo outro. Deus faz, Deus isso, Deus abre porta, Deus muda a coisa. Mas não tem uma disposição. Deus pode até abrir a porta, mas daí a gente fecha a porta. A gente quer que Deus abra a porta e Deus nos pegue e ainda nos coloque nos lugares. Para Jacó, Deus só deu um sonho e disse: não é mais lá. Não é mais lá o teu lugar. Eu tenho outros desafios para ti. Então teve que vir na vida de Jacó. Olha o que tem que vir na sua vida: uma indignação santa, meu irmão. Você tem que se revoltar para o bem. Digamos assim: eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais essa vida de fracasso. Eu não aguento mais essa pobreza. Meu irmão, você não pode ter paz com a pobreza, tá certo? Não é que a gente pega, você não vai ver a gente pegando a teologia da prosperidade e fazendo grandes coisas aqui e tal. Não, mas tem gente que é apegado a essa coisa e daí não consegue desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida, porque tem paz com o lugar, está contente com as mínimas coisas tão superficiais, sendo que Deus tem um rio para derramar sobre a nossa vida. Tem que se indignar com o pecado, meu irmão. Tem que se indignar com isso. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? Esse pecado eu já tentei tantas vezes vencer, já não tem mais jeito para mim, eu não vou vencer mais. E daí eu vou viver assim. Paulo tinha um espinho na carne, esse é o meu espinho. Eu vou viver assim. A gente nos engana para nós mesmos a nossa vida. Auto-sabota aquilo que Deus tem para nós, amém? Então tem que vir uma indignação de Deus dentro. Tem que se indignar, meu. Você tem que dizer que esse é o ano, né? Colocar a sua fé em prática, buscar o Senhor, organizar as muralhas que estão caídas ao seu redor, restaurar e ir para cima, meu irmão. Tem que ir para cima. Não tem que viver acovardado, medroso, sabe? Meu irmão, você não é capacho do diabo, amém? Se ninguém te falou isso, você não é capacho do diabo, tá certo? Você não é refém das situações, dos buracos que você tá.
Você não é escravo do pecado, Deus te fez livre, o sangue de Jesus te libertou, amém? Te deu uma perspectiva de esperança, de novo lugar. Ele te deu o Espírito Santo dentro de você, te deu o poder de Deus, né? Para você, sabe, se encher e ir, meu irmão. Então você não pode querer ficar no mesmo lugar. Sabe, você tem que querer a mudança na sua vida, em diversas áreas da vida. Queremos ser transformados com o caráter de Jesus. Sabe, começar a amar mais, começar a perdoar mais, começar a servir mais, começar a se alegrar mais, começar a ser mais grato. Tem tanta coisa para Deus trabalhar no nosso coração e na vida particular de cada um. Então tem que querer a mudança, querer a transformação, trazer luz naquilo que precisa ser trazido luz, nos relacionarmos de uma maneira reta, relacionarmos de uma maneira que Deus quer, para nós andarmos em liberdade com o Senhor, amém? Isaías 43, 13, olha o que diz, e nós temos que pegar o que a palavra de Deus nos diz. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no erro. Vocês não percebem, não? Vocês não estão vendo o que o Senhor está preparando para a vida de vocês? Vocês não estão entendendo, não estão discernindo, não estão percebendo para onde que Deus está apontando, o que que o Espírito Santo está gerando? Meu irmão, está na hora de perceber. O Senhor Deus está trabalhando nesse momento. Nós não caímos de paraquedas aqui na igreja, nós estamos aqui com um propósito. O Espírito Santo se manifestou para nós, Jesus nos tirou das trevas com um propósito, com uma direção. E quando a Bíblia diz esqueça do que ficou no passado, é nós realinharmos o nosso foco de vida, é olhar para o lugar certo. Agora, 1 minuto atrás já é passado. E se quando eu estou pregando você já decidiu coisas no teu coração, já ficou para trás, é hora de olhar para o novo. Entenderam? É esquecer e buscar as coisas novas do Senhor. Então, para nós vivermos o novo de Deus, nós precisamos romper laços com o passado. O que nos prende no passado? Raiz de amargura, falta de perdão, sabe, desmotivação, muitas vezes tristeza, cabisbaixo, sabe, muita reclamação, murmuração, coisas que nos prendem lá atrás e a gente só fica olhando para o que não deu certo e não consegue enxergar o que deu certo e o que o Senhor vai fazer. Daí fica num ciclo de depressão. O que é depressão? Depressão é excesso de passado na nossa vida, que nos escraviza nesses lugares. Aqui nós trabalhamos bastante com restauração, né? Mexemos nessas raízes, nesses lugares. Mas não é só para mexer, é para você ser curado, para você ir mais longe, para você avançar de uma maneira correta. Não é para se prender nesse lugar. E daí as emoções estão aprisionadas, essas coisas estão... Meu irmão, raiz de amargura, falta de perdão. Se você tem isso no seu coração, eu sinto muito te informar, você vai viver uma vida no deserto. Se não resolveu o que está mal resolvido, vai continuar colhendo as coisas mal resolvidas. Precisa resolver o que está mal resolvido. E, deixa eu te falar algo, urgentemente, o ano não acabou ainda, vai acabar já. Mas, meu irmão, não entra um ano novo com pendências e coisas mal resolvidas, relacionamentos, vida financeira. Se você está devendo para alguém, te esforça para pagar. Vai pagando esses 10 reais por mês, eu sei lá, mas dá uma satisfação, sabe? Fecha as coisas, traz luz nas coisas, resolve as coisas, não deixa as coisas mal resolvidas, porque lá na frente vai ter consequência.
vai perder oportunidades, vai colher. Porque nós achamos que estamos em Deus, só vamos colher as coisas. Meu irmão, Deus é justo. O que semeamos, vamos colher. Não importa o que nós semeamos, haverá uma colheita. Para viver o novo de Deus, nós temos que romper também com coisas que são presentes, são reais, o hoje na nossa vida. De estilo de vida do hoje, o que você faz hoje que você já não deveria estar fazendo, e você fazendo isso diariamente não vai fazer você chegar a lugar nenhum. Entendeu meu raciocínio aí? Vou tentar repetir, tá certo? Não sei se eu vou conseguir. Olha só, o que no seu estilo de vida que você semeia hoje, tá certo? Que já não era mais para estar fazendo, você sabe. Mas se você continuar fazendo isso, você não vai chegar a lugar nenhum na sua vida. E o que não te leva a lugar nenhum, não precisa fazer parte da sua vida. O que não te agrega, o que não te transforma, o que não te leva para mais perto de Jesus, mais perto do propósito, o que suga a tua vida, suga o teu tempo, não serve para você, porque você não tem tempo para perder mais. Você já perdeu muito tempo, meu irmão. Já perdeu muito tempo. E daí então, as coisas estão nos sugando, sabe? Os dias estão nos sugando, as correrias estão nos sugando, e daí a gente enlouquece, porque a gente não dá conta de tudo, porque a gente não consegue organizar a nossa vida, porque muitas vezes você não está vendo o que o Senhor tem para fazer, e daí nós estamos nos movendo em vários lugares, porque não estamos enxergando aquilo que Deus tem para nós. E daí o que acontece quando você não vive o hoje de uma maneira correta? Você vive uma vida no estresse. O estresse é excesso de presente. Estressado, não, sempre estressado, sempre estressado, sempre estressado, sempre estressado. É porque o hoje não foi nem um pouco resolvido. Fala para o irmão do lado, calma aí, calma. Recebe a paz que excede todo entendimento na tua vida. E o futuro, sabe? E para nós vivermos esse futuro em Deus, daqui sei lá, próximo ano já é futuro, daqui a um mês já é futuro, uma semana é futuro. Existe um futuro, se você, né, Deus sabe quando que a gente vai morrer, né? Mas se nós continuarmos aí mais alguns anos, mais alguns dias, né? Futuros, coisas planejadas. Nós somos chamados para viver por fé, amém? A fé, ela é baseada numa palavra de Deus. A fé, ela nos dá perspectiva de futuro, ela nos dá uma esperança convicta. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus, ela nos dá destino. A palavra de Deus nos dá revelação. Ela nos joga para frente, ela nos desafia, ela nos encoraja, amém? Mas tem gente vivendo o futuro imaginário. Meu irmão, sai do mundo da fantasia, sai do mundo da Disney, tá certo? Não ache que agora vai bater alguém na sua porta a R$1 milhão para você. Sai das coisas fora do eixo, fora do lugar. Você precisa saber onde você está, saber o que você está vivendo e saber onde é que você vai chegar se continuar trabalhando dessa forma. Amém? Então, quando a pessoa tem uma perspectiva de futuro completamente distorcida, sem propósito, sem direção de Deus, sem entendimento e compreensão das coisas, o que vai gerar na sua vida? Porque você vai chegar num lugar e talvez hoje você esteja aqui nesse culto frustrado com o seu ano. Por quê? Porque você imaginou um montão de coisa, mas nada se aconteceu. Ou talvez só algumas coisas. Daí é frustração na nossa vida. A frustração, ela é baseada na expectativa, não em realidade. Amém? A fé, ela nunca vai nos frustrar. A expectativa, sim. A imaginação, sim. E quando você vive nessa perspectiva lá para frente de futuro, sem respaldo da tua vida com hoje com Deus, sem palavra de Deus, só achando que as coisas vão mudar a fim do nada, nós vivemos uma vida baseada em ansiedade. Ansiedade é excesso de futuro.
excesso de futuro. Então nós precisamos romper desses lugares para desfrutar daquilo que Deus tem para a nossa vida, amém? Deus tem algo novo para nós. Olha só o que diz em Filipenses 3, do 13 ao 14: irmãos, não pensam que o mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio, o chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha só, Paulo era o cara, meu irmão. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de intrepidez, ousadia. Ele ia mesmo, ele fazia as coisas acontecer mesmo, ele implantava a igreja mesmo, ele se movia mesmo. Ele era um líder nato, assim, se movia, experimentava de Deus diariamente. Mas ele está nesse momento, de tudo que ele viveu, ele diz: olha, eu não alcancei ainda tudo que eu quero. Eu esqueço o que ficou para trás e eu prossigo para o alvo, porque tem ainda coisas para eu viver. 2 Coríntios 5,17: portanto, se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que surgem coisas novas. O que está brotando de novidade aí no seu coração? Pelo que você está orando, pelo que você está clamando a Deus, o que você está vendo, o que teu coração está desejando viver no Senhor. Eu quero dizer algo para você: eu estou empolgado com o que o Senhor vai fazer na vida dessa igreja ainda, das pessoas que vão se converter, dos enfermos que vão ser curados, dos testemunhos que vamos ouvir, das pessoas que vão se levantar para trabalhar, para servir. Esse é o meu coração, essa é a minha vida. Por isso que você, sem alegria de viver, sem satisfação de propósito, a nossa vida está fadada ao fracasso. Eu não sei de onde vim, não sei o que estou fazendo e nem sei para onde vou. Meu irmão, você precisa da bússola aí na tua vida do Espírito Santo. Senão as situações começam a te levar para vários lugares, as necessidades começam a nos prender, e a gente, quando vê, está tão amarrado que a gente não consegue romper para sair, porque cada vez mais a gente vai se afundando, cada vez mais vai se amarrando. Daí a gente é tão orgulhoso que não pede ajuda, que acha ainda que vai vencer na força do braço. Meu irmão, você não venceu até aqui, você vai continuar insistindo para vencer na força do braço aí? Isso é loucura. É loucura querer viver as coisas de Deus sozinhos, amém? Então Jacó disse: 20 anos, já estou aqui, já trabalho, sabe, 10 vezes trocou o meu salário. Eu casei com uma mulher, né? Acordei com outra, agora tenho 2 mulheres. Trabalho. Jacó começa a dizer assim, sabe? Ele começa a dizer para Labão: olha, Labão, as ovelhas que morriam, eu ia lá e pagava. Sabe, quantas vezes eu fiquei sem dormir, Labão, cuidando das tuas ovelhas, cuidando desses lugares, e a minha vida está assim. Estou aprisionado nesse lugar. Está na hora de romper essa relação, está na hora de eu sair desse lugar, Labão. Sogro dele, não era uma situação fácil, mas ele teve coragem. Sem coragem você não vai sair dos lugares. Gênesis 31:23 assim, ele reuniu seus parentes e foi atrás de Jacó. 7 dias depois, Labão alcançou Jacó na região montanhosa de Gileade. Jacó saiu. Depois Labão ficou descobrindo e disse: eu vou atrás de Jacó. Eu vou atrás de Jacó para entender o que isso está acontecendo. Por que ele está fazendo isso? Por que ele está saindo desse lugar? Jacó, quando ele recebeu de Deus o entendimento, a primeira coisa que ele fez foi trazer para Lia e para Raquel. Falou tudo o que aconteceu. E elas concordaram e disseram: eu estou contigo, Jacó.
nós vamos sair, nós vamos entrar em outro lugar. Famílias aí, a família entra em outro lugar. A casa desfruta de outros ambientes. Você que é casado, nós não corremos a corrida sozinho. Sabe? As coisas precisam primeiro ser resolvidas dentro de casa para darem passo, senão fica um pé de guerra dentro de casa. Ninguém sabe para onde está indo, o que querem. Sabe, não se tem futuro, não se conversa sobre futuro, não se almeja coisas. E daí o que acontece? Quando era para construir as coisas dentro do lar em conjunto, está cada um construindo de uma maneira, ou olhando cada um para cada lado. Meu irmão, em nome de Jesus, alinha a visão da tua casa, da tua família. Aponte, sonhe, sabe, jejua, busca Deus, sabe, faça um propósito de Deus aí, meu irmão. Até receber uma palavra de Deus. Eu vou jejuar, Senhor. Há quanto tempo? Até o Senhor falar comigo. E faz isso mesmo. Eu vou orar tanto tempo até o Senhor falar comigo. Buscar no quarto, sabe, clamar até o Senhor falar. E o Senhor, Ele vai falar, Ele vai apontar. Mas muitas vezes as pessoas não querem ouvir Deus porque já sabem o que Deus vai falar para fazer. E daí a gente finge que Deus disse certas coisas, quando Deus não disse nada. Quando Deus não tem nada a ver em muitas decisões que são tomadas aí, porque as decisões não foram tomadas a partir de uma direção de Deus. Mas a gente quer que Deus resolva. Mas a gente não quer dar os passos necessários para romper e resolver. Meu irmão, Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Deus está falando claramente com pessoas aqui nessa noite. Então Ele alinhou o seu lar, Ele alinhou a sua casa, para a sua família entrar em outro tempo. Amém? Nós vivemos lutas aí para as coisas serem transformadas na nossa vida, tá certo? Lutas. A primeira luta que a gente tem é contra a nossa própria carne. Você tem uma luta contra o seu eu. As suas vontades lutam contra a vontade. Os seus desejos almejam umas coisas e Deus está querendo que nós venhamos almejar outras coisas. A primeira luta que você tem, e a principal luta, é com você mesmo aí. De se dobrar. Depois nós temos a luta, que depois quando nós vencemos o nosso eu e nós partimos, meu irmão, você parte para conquistar lugares, amém? Lugares prometidos por Deus. Lugares para governar. Lugares que a Bíblia nos diz que, como luz, Ele vai nos colocar em altos montes para iluminar, para que as nossas obras sejam vistas e o nosso Pai seja glorificado. Não está falando sobre coisas ocultas e escondidas, Ele está falando sobre um Deus real. Que Deus nos leva a lugares, as pessoas veem o que Deus está fazendo na nossa vida e o Pai é glorificado. Deus nos fala sobre buscar no secreto, mas Ele nos diz sobre uma recompensa pública. Quando você se posiciona, a sua vontade converge com a vontade de Deus, se prepara para a próxima batalha, oposição do inferno. Tem gente que acha que o diabo está perseguindo, o diabo está oprimindo. Meu irmão, mas você não dá nem trabalho para o diabo. De verdade mesmo, desculpa. E daí tudo é o diabo. Mas a pessoa está lutando contra Deus e acha que é o diabo. Acha que é a opressão, acha que é o inimigo, acha que é as adversidades, o problema. Meu irmão, o diabo existe, amém? Existe. Mas o nosso Deus, Ele é mais forte. Isso, glória a Deus e obrigado, Senhor. Mas a questão é, quando você avança, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que é isso? Está falando sobre a igreja que avança. As portas do inferno estão aqui. Você mete o pé na porta do inferno, entra e estabelece o reino de Deus. Você entra com luz e as trevas batem em retirada. Não é trevas que vêm e a luz bate em retirada. Não é nós que temos medo do diabo, é o diabo que tem medo da gente. Ele só não vai ter medo se você não sabe quem é, se você não sabe a autoridade que você tem, se você não sabe o Deus que você serve. Mas quando vem essa revelação, você começa a adentrar em lugares, você começa a conquistar,
você começa a avançar, né? E o terceiro ponto é o mundo. O mundo está falando sobre valores, sabe? Sobre sofismas, que são as falsas verdades, digamos assim. Que o mundo nos ensina de um jeito, mas a palavra de Deus nos ensina de outro. A palavra de Deus nos ensina sobre submissão. A palavra de Deus nos ensina sobre perdão. O mundo, honra. A palavra de Deus nos ensina sobre honra. A palavra de Deus nos ensina valores, sabe, sobre humildade. A Bíblia diz: aquele que quer ser o primeiro, sirva a todos. É diferente as coisas do reino. O mundo nos ensina de um jeito, Deus nos ensina de outro. E nós aprendemos com Deus, daí a nossa mente é transformada, os nossos valores são transformados. Quem é que está aí comigo, hein? Amém? E como é que nós vencemos essas coisas? Primeiro, as tentações da carne, são as nossas vontades, os nossos desejos. A Bíblia diz que você vence ao diabo, as tentações, resistindo. Quer dizer, a carne, primeiro, a carne é fugindo, tá certo? Ah, eu vou testar até onde que minha carne vai. Não testa, meu. Não testa para ver até onde que você é forte. Sabe, não vai em lugares que talvez você não vai ser luz, mas você, sabe, você não vai ser influência, mas vai ser influenciado. Não anda nesse perigo. Carne, você foge. O inimigo, o diabo, você resiste. E o mundo, como é que nós vencemos o mundo? Renovando a nossa mente. A Bíblia diz para não se amoldar ao padrão do mundo, mas renovar a nossa mente. Não se amolde ao padrão, não se amolde aos ensinamentos. A Bíblia é que nos ensina, Deus é quem nos ensina, amém? Então seja forte. Deuteronômio 31:6 diz assim, ó: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca o deixará, nunca os abandonará. Josué 1:9: não fui eu quem ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Coragem, amém? Terceiro ponto, creia na intervenção sobrenatural de Deus. Gênesis 31:24 diz assim: naquela noite Deus apareceu num sonho a Labão, o arameu, e disse: cuidado, não faça nada a Jacó. Labão ia fazer mal para Jacó, estava lá perseguindo seu sogro, teve um sonho e Deus disse: ó, não toca no Jacó. Ó, Deus luta as nossas lutas. Existe o poder sobrenatural de Deus. Nós devemos crer na mão de Deus estendida ao nosso favor. Nós devemos crer na graça de Deus, no poder de Deus. Se Deus, Ele não intervir, tá? Nós não venceremos na força do nosso braço. Onde é que nós vencemos? Se movendo na graça, se movendo no favor, se movendo no vento que sopra, na palavra, na direção, sabe? Naquilo que o Senhor está instigando ao nosso coração. Gênesis 31:42: se o Deus dos meus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus a quem Isaac temia, não tivesse estado comigo, o Senhor teria me mandado embora com as mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho que tive, e ontem à noite Ele resolveu essa questão. Olha só, o que Jacó está dizendo aqui? Jacó está dizendo: olha, se eu fosse falar com você, Labão, as coisas não teriam sido resolvidas da melhor forma. Eu precisei sair, eu fiz a minha parte e deixei Deus fazer a dele. Eu fiz o que cabia a mim e deixei Deus fazer o que não cabia a mim. E Deus, Jacó está dizendo: ó, Deus viu o meu sofrimento, Deus viu que eu estava sendo humilhado, Deus viu que eu estava sendo enganado, Deus viu que as coisas não estavam bem naquele lugar, e Deus interveio. A mão de Deus interveio sobre a vida de Jacó, e as coisas mudaram.
Gênesis 31, 55 diz assim, ó: na manhã seguinte, Labão se levantou bem cedo, beijou as suas filhas, os seus netos e o abençoou. Depois foi embora, voltando para sua terra. Você precisa se despedir do velho e viver o novo de fato. Sabe, você precisa nessa noite despedir Labão da sua vida. Você precisa deixar Labão ir embora. Você precisa deixar as amarrações da sua vida embora. Você precisa deixar a carga, o peso. Sabe, é triste você vivendo o reino de Deus, vindo na igreja, mas com um fardo oprimido. Quando a Bíblia diz que o fardo do Senhor é leve e é suave. Um fardo leve e suave. Mas tem gente que está tão oprimida, tão pesada. Tem alguma coisa errada na sua vida se você está vivendo dessa forma. O Senhor quer tirar esse peso dos seus ombros, quer te dar paz, quer fazer você ser livre, quer que você desfrute de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, para viver o novo de Deus, entenda algo: não repita os mesmos erros, não faça da mesma forma, não lute do mesmo jeito, não pode. Não pode repetir os mesmos erros. Você vai ver isso na vida de Sansão, repetindo os mesmos erros, dando as mesmas legalidades, descumprindo da mesma forma os mesmos princípios. E o fim da vida dele, ele foi escravo do povo a qual ele foi chamado para ser realmente um libertador. Os olhos deles furados como um palhaço e rindo da cara dele. Por quê? Porque ele não deu valor àquilo que ele deveria guardar. Depois Deus teve misericórdia, ele se arrependeu e ele destruiu os inimigos, mas com os olhos furados, cegos, meu irmão, de chacota do inimigo. Por quê? Porque ele sabe o que ele fez? Não dá nada para Dalila. Dalila, qual é o seu poder, Sansão? Isso. Sabe? Flertando com aquilo que não era para flertar, fazendo aquilo que não deveria fazer, agindo da forma que não deveria agir, repetindo os mesmos erros. Jesus tem a mulher adúltera que é pega. Os fariseus estão lá cheios de pedras para atacar a pedra naquela mulher. Jesus diz: quem não tem pecado atira a primeira pedra. Todos largam as pedras e saem. Jesus diz: olha, se eles não te acusam, eu também não te acuso, mulher. Mas ele diz assim: vá e não peques mais, para que não te aconteça algo ainda pior. Deus perdoa, Ele vai sempre nos perdoar, mas não queira viver as consequências da desobediência. Sabe, as repetições dos padrões errados, as repetições dos pecados e das amarrações daquilo que não agrada o coração de Deus, daquilo que não é para a sua vida. Não repita o que não é para a sua vida. Não faça o que você sabe que não deve fazer. Não haja, não responda dessa mesma maneira, porque uma hora você vai colher as coisas erradas que você pratica. Perdão é uma coisa, consequência é outra. Ele está dizendo: mulher, grave o que tu fez, muito grave, eu te perdoo, mas muda de vida. É isso que ele está dizendo. E Deus está dizendo para você: perdoa, mas muda de vida. Fala para a pessoa do lado aí, Deus te perdoa, mas muda de vida. Muda de vida. Mudar de vida é entrar em algo novo, meu irmão. Nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito, nascer com a presença de Deus, se encher do Espírito Santo, sabe?
Está na hora de você se batizar nas águas. Está na hora de você, sabe, buscar o batismo do Espírito Santo. Está na hora de você entrar num discipulado, sabe, de abrir o coração, de confessar os pecados. Está na hora de andar junto. Está na hora de você começar a servir. Até quando você vai ficar esquentando a cadeira do banco da igreja? Está na hora de dizer: eu estou aqui, Senhor. O que o Senhor tem para mim? Faça em mim a sua obra. Faça em mim do teu jeito. Eu estou aqui. Eu quero, eu desejo o que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Deus de processos, Deus de mudanças, Deus de transformação, sabe? Não, como é que é? Não é burlar o processo, é burlar o processo, tem uma sabotar o processo. O meu papel como pastor é aconselhar, tá certo? Tentou entender, aconselhar em cima da palavra de Deus, não é achismo, tá certo? Daí fala, ó, aqui, 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 desse jeito. A pessoa não faz, tá certo? Amém? Tranquilamente. Mas não diga que Deus não falou, ou Deus não avisou, ou Deus não usou ninguém, ou Deus não respaldou a direção. E não é só através da minha vida. Deus fala com você através da sua palavra. Quando você ora, tá certo? Se algo que você tem dúvida, pede para Deus confirmar no seu coração, tá certo? Deus confirmar para dirigir a sua vida. Porque se você sabotar os processos, você nunca vai sair desse lugar de aridez e de vida desse jeito. Está na hora de sair desse lugar. Está na hora de viver coisas novas em Deus. Está na hora de ter perspectiva, visão, olhar para frente, tá certo? Olhar naquilo que tu tem, aquilo que tu quer para a sua vida, né? Em cima dos valores, dos princípios do Senhor. Porque eu quero dizer algo para você. Deus pode fazer isso nessa vida. E Deus pode fazer muito mais do que isso que você está sonhando, pedindo. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Umas palavras difíceis, né? Recompensador daqueles que o buscam. Busca a Deus, porque há uma recompensa no Senhor. Eu vou consultar a Deus porque Ele responde. Eu vou semear em terreno fértil do Senhor, porque eu vou colher. Eu vou andar experimentando a provisão dos céus, a mão de Deus, o favor de Deus. Eu vou me mover na graça de Deus, no vento do Espírito Santo, sabe? Alinhar os pés. Aonde é que o vento está soprando? Para cá? Meu irmão, é só tu te posicionar e deixar o vento te levar, e deixar o rio. Não é difícil. Difícil é viver estacado lutando contra Deus. O difícil é viver escravo do pecado, escravo do inimigo. Isso é coisa ruim. Mas viver no vento de Deus, meu irmão, você experimenta tantas coisas. Poder do Senhor, a graça de Deus, sabe? Tem tantos testemunhos do favor de Deus sobre a minha vida. Da mão de Deus, Deus usando pessoas, Deus levantando pessoas, Deus respaldando. A gente vê o respaldo de vida de Deus. Viver na fé, se entregar. A gente vê o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Cuidado de Deus. Mas quando você entra em lugares de Deus, você experimenta coisas de Deus. E não adianta a gente olhar por que é na vida do outro, porque a pessoa tem uma história, ela construiu, ela, sabe? Você não nasceu para invejar, para rivalidade. Você nasceu para desfrutar aquilo que Deus tem para você. E Deus tem grandes lugares e grandes bênçãos para a sua vida, da sua vida para frente. O que ficou para trás ficou. Tem lugares, tem favor, tem portas, tem presença de Deus, sabe? Tem alegrias, conquistas, meus irmãos. Vai ter adversidades, eu não estou falando que não vai ter, mas você vai vencer as adversidades. Vai ter crise, vai ter, mas você vai vencer as crises. Vai ter obstáculos, vai ter, mas você vai voar, você vai passar por cima de tudo
tudo isso. Favor de Deus, respaldo, cuidado do Senhor. Eu desfruto disso diariamente. Deus levanta pessoas, meu irmão. Deus usa pessoas. Eu e a Laura uma vez estava numa conferência. Os pastores americanos lá estavam pregando. Ela olhou pra gente e disse assim: Deus pediu para eu cuidar de vocês. Uma mulher muito rica, tem várias empresas nos Estados Unidos, trabalha com seguro. De 3 em 3 meses, para vocês escolher um lugar para tirar uns dias de descanso. Então me passa a conta e o lugar que eu vou pagar para vocês. Bênção de outra nação. Já recebi ligações de ofertas grandes, sabe? Já semeei, já fui muitas vezes, porque às vezes muitas vezes a gente só quer a bênção, mas a gente não quer ser resposta de bênção na vida de ninguém. O mesma mão que você está aberta para receber, entende algo? Esteja aberta para abençoar, senão não houve mudança do coração. Tem que estar aberto para liberar, para semear. Estão entendendo? Deus quer transformar a nossa vida. Quer que você esteja experiências do seu testemunho, da sua vida com Deus, do seu andar com Jesus, real e sobrenatural com Deus. Se deu certo na vida de Jacó, um novo tempo, sabe, um novo ciclo, meu irmão, vai dar certo na tua vida. E eu quero convidar você a ficar de pé. Sabe, é tempo de você avaliar. A gente costuma fazer isso todo ano. Mas o coração precisa estar no lugar certo hoje, nessa noite. Os sonhos precisam estar no lugar certo. Chega de ficar falando que vai fazer isso, que vai fazer aquilo outro. Começa a fazer. Chega de promessa vazia. Não prometa, passa. Honre. Se comprometa com as coisas. Se esforce. O reino de Deus é tomado por esforço. O reino de Deus, meu irmão, o reino de Deus não é para preguiçoso. Não é para quem, não tenho nada para fazer. Daí Deus pega alguém que não tem nada para fazer. Deus quer pessoas fiéis, íntegras, santas, pessoas com coração rasgado para Jesus poder trabalhar, pessoas que se arrependam, sabe? Arrependimento é mudança de mente, é arrependimento. A Bíblia diz que não é por força nem por insistência, é pelo Espírito. Mas se arrepender daquilo que você sabe que não agrada o coração de Deus. E deixar o Espírito Santo fazer aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Mais um ano se passando, tantas coisas acontecendo. Graças a Deus nós chegamos até aqui, meu irmão, com toda essa dificuldade. Talvez você perdeu, se está aqui, você perdeu pessoas amadas por toda essa situação. Que Deus te dê consolo sobre o teu coração. Mas a vida, ela é um sopro, é um sopro do pó nos vemos. Pó nós voltaremos. Nós não temos tempo para perder mais. Não se tem tempo para lutar as lutas erradas. Não se tem tempo para usar as armas erradas. Não se tem tempo para estar nos lugares errados. Não se tem
Deus não chamou para viver. Não se tem tempo para isso mais de promessas sem ações. Está na hora de você decidir, meu irmão. Está na hora de você agir. Está na hora de você ir para frente. Está na hora de você romper com as cadeias, sabe? E andar na liberdade do Senhor em algo novo. O Espírito Santo quer liberar isso sobre a tua vida. Eu estava ali sentado, o Espírito Santo estava me dizendo que essa noite essa noite é noite de você colher coisas que você plantou. O Senhor te abençoe, boa semana, feliz ano novo. Guarde essa palavra no seu coração, pratique e viva o novo de Deus sobre a tua vida. Vocês estão abençoados, meus irmãos, em o nome de Jesus.